Então, ações ou ETFs? Esta é a verdadeira questão. Eu já produzo vídeos há muito tempo e esta sempre foi das perguntas mais feitas até hoje. Quem está a começar quer saber para poder começar logo com o pé direito. Para quem já começou e não pensou nisto antes, esta questão começa a surgir na análise dos primeiros resultados, o que depois pode gerar algum desconforto e stress por não se saber bem a resposta. Aquela questão de, pá, eu lucrei, mas será que eu podia ter lucrado mais com outra alternativa? Ou por outro lado, perdi, mas podia ter perdido muito menos se tivesse escolhido o outro caminho? Com este cenário em mente, para te responder a isto, tens primeiro de conhecer cada uma das coisas que irei comparar. Portanto, mete confortável porque nestes próximos minutos vais perceber o que são as ações de forma simples e de forma a que nunca te saia da cabeça. Vamos ver vantagens, desvantagens e o mesmo para os ETFs, para que no fim consigamos comparar e perceber qual é que é o melhor e qual é aquele que tu deves escolher para ti. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online, enquanto perseguimos os objetivos deste canal que é chegar do 0 a 1 milhão, enquanto eu te ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado a Treasury pela por estar a apoiar este vídeo. Eles são um banco alemão que pagam juros acima da média e permitem investir de forma simples e barata, mas nós falamos mais sobre eles depois. Para te explicar o que são ações e ETFs, precisas conhecer o dilema do João. Deixa-me então apresentar-te o João. Ele desde ontem está completamente eufórico, ganhou um passatempo e não foi pequeno, ganhou uma viagem para fora do nosso país. Agora, está indeciso porque a organização do passatempo disponibilizou-lhe 5 hipóteses, mas ele não só nunca foi a nenhuma delas, como nem sequer as conhece. Pior ainda, ele tem que deixar o seu trabalho pronto até à viagem, que vai ser dentro de poucos dias, então ele não vai ter bem tempo para estudar todas as suas hipóteses. Ele até conhece alguns nomes das cidades, mas fica apenas por aí. Então, 4 dessas hipóteses são uma viagem de avião de Portugal até uma dessas cidades específicas, ou seja, ele vai poder escolher visitar um de 4 destinos diferentes durante 10 dias. Mas havia também a quinta hipótese, que era ele optar por um cruzeiro de 10 dias, onde passava por 5 cidades diferentes. No fundo, ficava 2 dias em cada cidade. Com estas 5 hipóteses em cima da mesa, pá, ele mal conseguia dormir por estar a pensar demasiado nesta escolha que é importante. Porquê? Então, ele pode escolher um de 4 destinos que não conhece. Se acertar, vai passar 10 dias num sítio incrível, excelente, que ele gosta, e assim ele consegue tirar esses 10 dias e aproveitar o máximo e a totalidade do passatempo. Mas por outro lado, se escolhe um sítio que não gosta ou que o faz aborrecer 2 ou 3 dias depois, ele já está tramado, porque só pode vir embora no final dos 10 dias. Por outro lado, a indecisão também surge porque ele tem a quinta hipótese, onde ele pode escolher um cruzeiro e sabe que se não gostar de algumas das cidades, são apenas 2 dias desperdiçados, tendo os outros para compensar. Ou seja, os dias de cruzeiro dificilmente serão todos excelentes, todos incríveis, mas também dificilmente serão todos maus e todos aborrecidos. E foi aí que depois eu estive a explicar-lhe, porque sim, eu conheço as minhas personagens, com calma, porque eu percebi que estava a ser uma decisão que eu estava a inquietar, típico de quem pensa demasiado nas coisas, e eu disse-lhe, se tiveres tempo e vontade de estudar a fundo os 4 destinos, pode ser que acertes num que adores e que tenhas 10 dias incríveis. Mas não dá para prever o futuro. Às vezes até podemos estudar imenso no destino e para ser excelente e chegar lá e estar uma tempestade. Agora, com estudo a probabilidade de sucesso aumenta. Mas, se estiveres sem tempo ou simplesmente não tenhas o conhecimento suficiente para tomar uma decisão, podes escolher aquela que é a hipótese média, que será o cruzeiro. Sabes que poderá não ser a melhor das melhores hipóteses, mas também dificilmente será a pior das piores hipóteses. Então nessas 5 cidades, claro que também podes ter o azar de ser tudo mau ou tudo bom, mas provavelmente não será assim. E visto que ele depois não tinha grande tempo e a sua aversão ao risco também era grande, optou pelo cruzeiro. Porquê é que eu acho que um cruzeiro te pode ajudar a perceber a diferença entre ações e ETFs? Para saberes a resposta a esta pergunta, bem-vindo ao próximo capítulo, a disputa. Indo direto ao assunto, o João representa um investidor no seu início ou um interessado em investir no futuro. É alguém com mais dúvidas, alguém que quer começar logo com o pé certo e que provavelmente vai ficar a debater-se com as suas escolhas financeiras, pelo menos no início, pelo menos até se habituar. No mundo dos investimentos, as ações foram representadas pelas 4 hipóteses de destino singular, ou seja, um dos 4 destinos que o João poderia ter escolhido para passar os 10 dias seguidos. Já os ETFs, como nós vamos analisar, podem ser muitas coisas diferentes, mas uma delas pode ser um fundo com várias ações lá dentro. Se investires neste fundo, o teu risco estará dividido por todas essas ações, todas essas empresas, ou seja, é o equivalente ao cruzeiro. Mas então, qual é a melhor para ti? Vamos ver. Começando pelas ações. Tu hoje, se quiseres, podes comprar uma parte de empresas como a Microsoft, a Apple, a Tesla. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. Se tu comprares uma ação da Tesla, tu podes dizer a toda a gente que tens uma parte da Tesla que não estarás a mentir. Agora, claro que essa ação equivale a 0,00000 muitos zeros, 1% da empresa. Mas vai, eu também não digo essa parte a ninguém, podes só dizer que tens uma parte da Tesla. Existem 2 formas de ganhar dinheiro com uma ação. Aliás, isto até será igual para aqui e para os ETFs. Tu podes ganhar dinheiro a vender a ação ou através dos seus dividendos. Passo a explicar. Quando tu compras uma ação, tu pagas um determinado valor. Vamos supor que a minha ação estava a custar 100 euros. Então, eu comprei 100 euros de uma ação. Cada ação tem o seu valor de mercado. E essa empresa pode subir, valorizar, seja por ter uma nova tecnologia, por ter tido mais lucro, por fazer algo de bom, e daqui a uns anos, imagina que está a valer 200 euros. Isto significa que se eu vender agora, existe alguém que está disposto a pagar mais 100 euros do que aquilo que eu paguei na altura. Então, eu ao vender, significa que eu fico com o dobro daquilo que eu comecei. Portanto, se fossem os 100 euros, eu ficaria com 200 euros, ou seja, 100 euros de lucro em cima do que eu pus. Outra forma de ganhar é através dos dividendos.
dividendos, ou seja, há empresas que têm tanto dinheiro de lado que partilham com os seus investidores. Isto torna a ação mais atrativa, porque se eu estou a receber dinheiro só por ter uma ação, se calhar não vou querer vender e fico só a lucrar com essa renda passiva que me traz. Se tu não tens bem noção, este processo não é nada complicado. Tens de ter uma corretora, ou seja, uma plataforma para investir. Para o exemplo de hoje, vamos estar a usar a Trade Republic, que é uma parceira do meu canal. Abrindo a plataforma, posso procurar numa ação onde quero investir. Vamos, por exemplo, procurar a Apple. Portanto, Apple. Eu posso selecionar aqui ações ou derivados, mas nunca selecionar os derivados. Nós queremos as ações em si, portanto, clicar nas ações. E eu agora posso escolher comprar uma vez, mas se eu escolher comprar uma vez, pago €1 de comissão. Ou posso criar um plano de investimentos, em que eu posso clicar em poupar. Posso selecionar um valor que eu esteja confortável em investir todos os meses. Vamos supor que eu só queria €20 por mês. Vou clicar em próximo. Vou querer então mensalmente, visto que esse é o meu objetivo, e quero que me tires o dinheiro no início do mês. Posto isto, vejo aqui, está tudo ok, e clico em guardar e fica assim todos os meses €20 a serem investidos na Apple automaticamente. Para além disto, todo o dinheiro que tenhas parado na plataforma fica a render 3,75% anuais, sendo que são pagos mensalmente. Portanto, mesmo o dinheiro que não investires fica a render alguma coisa. Portanto, o processo em si é simples, falta perceber se o resto também é. Para isso, vamos ver quais são as vantagens das ações. Em primeiro lugar, quando se acerta numa ação que valoriza com percentuais não só por norma mais altos, como também valoriza a 100%. Ou seja, se algo subir 80% e tu vendes aí, tu consegues 100% desses 80%. Não existe nenhum valor que esse também tenha que fazer uma média e talvez descer. Depois existe um maior controle da tua parte para poder comprar e vender, uma parte específica, uma ação específica. Imagina tu tens 3 ações e que uma te começa a aparecer, que está a ficar mal. Tu podes simplesmente vender essa ação e deixar as outras a correr. Para além disto, mais uma vez voltando à questão de tu não estás a fazer média com nada, quando tu estás a receber dividendos, tu consegues receber os dividendos a 100%, o que os pode tornar mais apelativos. Mas como em tudo, não existe algo perfeito, então nós também temos um lado negativo. Tal como se correr bem, costuma correr melhor do que os ETFs e ficas com o tal 100% da venda, ou seja, não fazes média com nada. O mesmo que acontece se acertares numa ação que valorize, depois também pode acontecer para uma ação que desvalorize. Portanto, quando uma desvaloriza, pode desvalorizar muito mais do que a média, portanto acima dos ETFs. E se tu venderes em prejuízo, vais ficar com 100% do prejuízo dessa ação. Portanto, não tens uma média para abater. Para além disso, é muito mais complicado de estudar e perceber como analisar ações no singular, comparando com um conjunto de várias ações que nós só temos que perceber mais ou menos a sua base. Não só isto, como algo que as pessoas não se costumam lembrar, uma empresa pode estar incrível agora e no futuro parar de estar. A pressão de saber vender aumenta muito no que toca às ações, a não ser que estejas numa estratégia de dividendos, aí é diferente. Sabendo as ações, como é que os ETFs se comparam a isto? Antes de ver a comparação, vamos então compreendê-los. Um ETF é um fundo cotado em bolsa, ou seja, é um fundo com algo que está lá dentro, podes comprar ou vender como se fosse uma ação. Existem vários tipos de ETFs. Tens ETFs, como os que eu já falei, que têm várias empresas dentro deles, ou seja, se investires num ETF, ele divide o teu dinheiro automaticamente por essas empresas. O próprio ETF faz a gestão das empresas, portanto, olha, esta não está boa, vou tirar, esta está boa, vou pôr, e este processo realmente facilita muito o estudo, mas também não existe só este tipo de ETF. Tu tens ETFs que replicam o valor do ouro, ou seja, tu não tens de comprar ouro real para poder investir nele. Tens ETFs que contêm conjunto de REITs, ou seja, em vez de ser um conjunto de ações, juntam vários edifícios como hotéis, hospitais, centros comerciais e dividem o lucro das rendas com os investidores. Para seres um REIT precisas de dividir obrigatoriamente 90% das rendas com os investidores. Portanto, é facto que existe aí uma série de possibilidades, mas para ajudar na compreensão de vantagens e desvantagens, vou pegar nos ETFs que juntam as várias empresas num sítio só. A forma de lucrar aqui é igual às ações, ou através da compra e venda, ou através dos dividendos, mas as suas vantagens e desvantagens diferem. Só depois de as entendermos é que vamos conseguir perceber qual é que é a melhor hipótese para ti. Porque a verdade é, a melhor hipótese para ti pode ser diferente da minha melhor hipótese, como pode ser diferente da melhor hipótese do teu amigo, e sem percebermos isto não dá para saber. Então, começando pelas vantagens, para o exemplo, podemos pegar num ETF conhecido como o ETF iShares Core MSCI World, ou seja, este fundo investe em mais de 1400 empresas diferentes, espalhadas por 23 países desenvolvidos diferentes. Aqui dentro tens empresas como a Microsoft, a Nestlé, a Toyota. Imagina tu que seria quereres replicar os resultados destes fundos. Terias que comprar mais de 1400 empresas diferentes, uma a uma, isto seria uma trabalheira. E para além de uma trabalheira a comprar, seria praticamente impossível de gerir isto tudo sozinho. Nos ETFs não és tu que tens de gerir a entrada e saída dessas empresas, o próprio fundo o faz por ti. Portanto, podes estar a dormir e uma empresa ser substituída e tu continuas a dormir, amanhã acordas e não te interessa para nada. Falando na parte da aprendizagem, tu não vais estudar 1400 empresas. Eu que estudo constantemente sobre investimentos, jamais vou estudar 1400 empresas diferentes. Tu simplesmente vais estudar os objetivos dos fundos, os setores, podes comparar com os outros da área, podes até ver quais é que são as maiores ações que estão dentro desse fundo, mas não muito mais que isso. Somando a isto, se tu investis singularmente em ações e a empresa onde investiste for ao fundo, tu perdes o dinheiro. Pronto, acabou. Já se uma empresa dentro de um ETF for ao fundo, no meio de 1400 empresas diferentes, a partir do impacto não vai ser muito grande. Realmente tens uma a cair, mas tu podes ter as outras 1399 a suportar e a fazer balança. Mas, claro, tal como as ações, isto não é um mar de rosas, também tem desvantagens e é isto que nós vamos ver agora. Começando logo pelo exemplo
exemplo contrário ao que dei. É verdade que se acertares numa empresa que vá ao fundo é terrível e no ETF podias ter protegido, mas e se tivesse acertado na que dava certa? Pá, a partida ias bater a média que um ETF te dá. O exemplo da Nvidia, que tem sido a rainha dos investimentos nestes últimos anos, que tornou nos últimos 10 anos cerca de 26.400%, já com o ETF que eu falei, o MSCI World, no mesmo período fez apenas cerca de 140%. Isto transformado em números, se tu tivesses investido 1000 euros na Nvidia na altura, tu podias ter lucrado 264.000 brutos. Já no MSCI World lucravas 1400 euros brutos, portanto com os ETFs, embora não devas perder tanto como algumas ações, também é provável ganhares tanto como as correm bem. Outro ponto negativo é que não tens qualquer tipo de controle sobre o investimento. Compras o ETF e se quiseres tirar uma empresa específica desse fundo, não há nada que possas fazer. Já para não falar que pagas uma taxa de gestão, no MSCI World por exemplo que vimos, pagas 0,2% ao ano. Nas ações não pagas taxa de gestão. Com estas informações estás pronto para o próximo passo, ações ou ETFs. Chegou então a altura de perceberes qual é que é o melhor para ti. A resposta em si não é imediata, mas eu vou-te dizer, na minha opinião, quem se devia focar em quê. Se tu fores alguém que trabalha a tempo inteiro, alguém que tem pouco tempo, alguém que ocupa o seu tempo livre com muitas atividades, ou ainda alguém com alguma dificuldade em reter este tipo de informação, na verdade tu podes só não querer estudar e ponto. Também é outra hipótese. O caminho a seguir aqui, de certeza que não são as ações. As ações requerem tempo de estudo, compreensão, um plano bem traçado para correrem bem. Dependendo do tipo de estratégias, podes também precisar de saber gerir bem um portfólio, alturas de compra, alturas de venda, é algo que precisa de atenção e 10 minutos aqui e ali não vão ser suficientes. Muitos ETFs têm essa vantagem de se poder comprar e depois podemos esquecer. A gestão é feita por outras pessoas, não sou eu a fazer a gestão, então o estudo é muito simplificado. Para 90% da população portuguesa e para 99% dos iniciantes em investimentos, na minha opinião, eu diria que os ETFs são o ideal. Não vale a pena estar a pensar noutra coisa. Agora, há sempre quem queira ir mais longe. Alguém que queira estudar e que não se importe com o risco extra que pode ser transformado também num ganho muito acima da média. Com vontade, tempo e, claro, dinheiro, pode ser possível. Mas eu diria que é importante, seguindo o caminho das ações, saberes muito bem o que é que estás a fazer. Há investidores altamente qualificados que têm resultados abaixo da média. Não é para qualquer um. A exceção que eu posso colocar aqui nesta parte das ações são pessoas com objetivos de dividendos e que investam em empresas estabelecidas, blue chips, para tentarem ter simplesmente outro tipo de rentabilidade. Mas neste vídeo realmente eu simplifiquei esta escolha, porque na verdade tu não és obrigado a escolher um e ficar a 100% limitado nessa escolha. Tu podes escolher ETFs, podes ter também REITs, podes depois ter metais preciosos, podes ter ações estabelecidas, ações emergentes, podes diversificar à tua maneira, de forma a que tenhas na mesma exposição ao risco, mas controlada através de outras coisas mais conservadoras. Eu, no meu caso, tenho grandes posições em ativos de risco, mas também tenho altas posições em ativos mais seguros. Por exemplo, para a minha reforma, eu invisto num ETF chamado iShares Score S&P 500, que segue a tal média do mercado que eu falei há bocado. E no meu estudo foi o melhor que eu tive para o meu objetivo específico de reformar-me antes do tempo e com qualidade monetária. Se por acaso até ficaste com curiosidade sobre este tópico e se quiseres aprender tudo sobre este ETF que eu acabei de falar, eu criei este vídeo aqui onde passamos por este tópico a fundo. Se tu quiseres podes clicar, ver. Como sempre, muito obrigado por assistir, vemo-nos para a semana e tchau!